homeopatia é um tratamento natural, utilizado para cuidar de doenças das mais simples às mais complexas, sejam elas físicas ou emocionais. É uma área da medicina que não utiliza substâncias químicas e que se baseia em estimular o organismo para a recuperação. A homeopatia trata o ser humano, trata o ser doente, né? Então, independente do que ele tenha, se ele tiver uma unha encravada, se ele tiver um transtorno de ansiedade, se ele tiver uma doença grave, um câncer, ele pode ser utilizada a homeopatia ou como coadjuvante ou como até o tratamento principal. Mariana fez o tratamento homeopático por 2 anos quando era criança. Ela convivia com uma bronquite desde que nasceu e não conseguiu melhorar a doença com os remédios convencionais. Foi nos medicamentos da homeopatia que ela encontrou a solução. Funcionou, eu realizei o tratamento por um bom tempo e após isso as crises diminuíram até que elas cessaram por completo. O que chamamos de remédios convencionais são os medicamentos alopáticos. Mas qual é a diferença entre um e outro? Basicamente, a diferença é que o medicamento alopático ele é feito de drogas, né, de química. O medicamento homeopático ele é feito dos 3 reinos, mineral, animal e vegetal, né, que são as plantas, as pedras e os animais. E o medicamento homeopático ele é diluído e dinamizado. Os remédios homeopáticos são produzidos num laboratório como este. Este aparelho aqui é o dinamizador. Ele é o responsável por produzir a energia das substâncias utilizadas no medicamento. Essa energia é fundamental, porque é justamente ela que vai ser a responsável pelo sucesso do tratamento. A dinamização é um processo de elevação da energia do medicamento homeopático. É feito através de um aparelho chamado dinamizador, onde ele bate 100 vezes o medicamento. Essa dinamização ela vai aumentar os níveis energéticos do medicamento e essa energia que vai agir no homem doente, melhorando assim o equilíbrio energético do doente e fazendo a cura. Mas não é qualquer farmácia que pode vender o produto. É bom ficar atento na hora de comprar. E o importante a gente frisar que a farmácia homeopática, obrigatoriamente, ela tem que ter um farmacêutico com especialização em homeopatia. Isso é muito importante para garantir a eficácia e que o medicamento vai ser feito de uma forma correta. Por mais que muita gente já tenha ouvido falar sobre o tratamento, ele ainda não é muito compreendido. Sempre fica uma dúvida sobre como ele funciona. Nós levamos essas dúvidas para a médica esclarecer e apontar o que é mito e o que é verdade. É verdade que a homeopatia usa a causa da doença como tratamento? A gente chama isso de princípio da semelhança. Então, o medicamento que a gente escolhe para tratar o paciente é aquele que, quando experimentado em pessoas sadias, provocou sintomas que, quando a gente encontra esses mesmos sintomas nas pessoas doentes, aí a gente faz a indicação do medicamento. Então, é a questão do princípio da semelhança. O que causa, cura. Os homeopatas são contra os remédios alopáticos? As pessoas têm uma ideia errada de que, né, que o homeopata é xiita, né? Que ele joga todo o conhecimento da alopatia no lixo. E não é verdade, né? O meu exemplo, eu sou cardiologista, né, e sou homeopata. Então, eu também indico cirurgia cardíaca, marca-passo, para o paciente que precisa. Agora, eu também tenho uma outra forma de atuar, né, nos meus pacientes, que no caso da alopatia, eles já têm um certo limite e não conseguem avançar. No tratamento da homeopatia, é verdade que os sintomas da doença podem se intensificar no começo? Alguns casos, você pode ter que a gente chama de agravação. Não é que você piore a doença, a gravidade da doença. Você pode intensificar o sintoma. Então, vamos supor, você está com uma dor de cabeça, começou a fazer o tratamento lá na homeopatia, e aí você começa a ter uma piora dessa dor, né, uns 2, 3 dias, e depois é seguido da cura daquele problema, né, no caso aí da dor de cabeça, né? Então, isso pode acontecer, mas não é obrigatório. E já que o remédio é natural, isso quer dizer que eu posso tomar a quantidade que eu quiser? Isso depende muito da dinamização. Isso é muito válido para as altas dinamizações, onde o que a gente chama de número de Avogadro é
passado, e aí não tem mais a molécula presente. Então, você não tem aquela questão química. Agora, quando você trabalha com baixas potências, as potências de 5CH, 6CH, tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí essa regra não funciona exatamente dessa maneira, não. Aí você pode até, se for ingerido, por exemplo, um vidro inteiro de um medicamento de baixa potência, que tem molécula ainda, ele aí pode ter, sim, ainda um efeito residual químico. Deu para esclarecer? Se além dessas você tiver alguma outra dúvida, a dica é procurar um médico e lembrar sempre: homeopatia é coisa séria e precisa de atenção especializada. É um equívoco pensar que a homeopatia, por ser natural, ela pode ser usada pela automedicação. Se você utilizar um medicamento que não é o seu medicamento, ou que não é o medicamento indicado para aquela situação, né? Porque às vezes até foi um medicamento que você já te prescreveram, mas te prescreveram numa determinada situação. A homeopatia é muito variável mesmo. Então, se você utiliza um medicamento por conta própria, você não vai se dar bem.